Poluição ambiental. A poluição frequentemente põe em risco a saúde. Os ambientes material das cidades constituem muitas vezes um perigo para a saúde. O estar constantemente sujeito ao contato com doenças, o predomínio do ar poluído, água e alimentos impuros, as casas cheias, obscuras e insalubres, são alguns dos males a enfrentar. Não era desígnio de Deus que o povo se aglomerasse nas cidades, se amontoasse em habitações coletivas. O ambiente urbano acrescenta problemas de saúde para os enfermos. O barulho, a confusão e agitação das cidades, sua vida constrangida e artificial, são muito fatigantes e exaustivos para o doente. O ar, carregado de fumaça e pó, de gases venenosos e de germes de doenças, constitui um perigo para a vida. Os doentes se encerram, na maioria dos casos, dentro de 4 paredes, e chegam a se sentir, por assim dizer, prisioneiros em seu quarto. Ao olharem para fora, os olhos avistam casas, calçadas, multidões apressadas, sem ter talvez uma pequena porção do céu azul ou da luz do sol, de relvas verdes, flores ou árvores. Assim contaminados, detêm-se em seu sofrimento e dores, tornando-se presa dos próprios pensamentos tristes. E para os que são fracos em poder moral, as cidades são cheias de perigos. Nela, os doentes, que têm apetites pervertidos a vencer, se encontram continuamente expostos à tentação. Eles necessitam ser colocados em novos ambientes, onde haja novo rumo à corrente de seus pensamentos. Precisam ser postos sob influências inteiramente diversas, das quais lhe tornaram infeliz a vida, e por algum tempo afastados de tudo que desvia de Deus, para uma atmosfera mais pura. Então aqui a gente vê que a preocupação, a questão da preocupação, da educação dos filhos, para que se morem em lugares mais afastados, porque quando não estão na escola, estão cercados de más influências, né, de outras crianças, e ali eles adquirem maus hábitos, e que muitas vezes os pais, quando pensam em ir para as grandes cidades, pensando realmente no lado financeiro, e às vezes até para sair a gente pensa nessa questão, né, tipo, como que a gente vai sobreviver, como a gente vai fazer, e a gente acaba não se preparando para esse momento, né, a gente está preso a uma série de circunstâncias na cidade, né? Então, para sair é muito difícil. Então, como ela fala, às vezes para sacrificar, eu acho que não é nem a criança, é sacrificar aquilo mesmo que eu já tinha feito, de sair da cidade, eles preferem ficar, mesmo em detrimento da educação dos filhos e da perdição deles mesmos, né? E também vem falando aqui sobre a questão de se moralmente também, né? Afeta a nossa morar cercado de influência, isso a gente já sabe, além de toda as sujidades, né, no ar, as epidemias que surgem muito mais fácil, e também para se purificar, vamos dizer, mentalmente, para alguém talvez que está lutando, né, contra um pecado ali da mente, e mostra que viver numa atmosfera mais pura, num lugar que incentive pensamentos mais nobres, é muito melhor, né, para essa pessoa conseguir viver. Então, acho que deveríamos, além de tudo isso, se às vezes existem pessoas que muitas vezes não lutam e vira e mexe, vem aquela opressão de novo no pensamento, e talvez se tivessem morando em lugares mais afastados, onde pudessem contemplar mais a natureza, as coisas de Deus, a mente seria menos voltada para as coisas ruins, né? E sobre também que vem falando sobre os doentes, né? Às vezes eles ficam numa prisão domiciliar, sem respirar um ar puro, às vezes o ambiente não é bom, não é ensolarado, não é bem ventilado, e às vezes quando olham, por exemplo, nós que moramos na cidade, né, olha para fora, vê edifício, vê prédio, vê outra casa, e aí eles ficam ali presos à própria tristeza deles. É interessante a gente ver esse, por exemplo, dos doentes que falou, né? Se a gente for ver, muitas vezes nos hospitais, assim, às vezes acho que não sei se não pode ter contato com o externo, né? Não sei se por causa das bactérias ou sujeira, alguma coisa assim. Mas parece que a gente fica mais doente, né? Quando entra, porque é um lugar tudo fechado, aí você vê tudo doente, tudo coisas assim. Não sei, eu achava que deveria ter alguma forma desses lugares ser um pouco menos frios, assim, né? Não sei também. Mas eu vejo que isso faz muita diferença, né? Às vezes quando a gente, por exemplo, também, como você falou, fica muitas vezes dentro das casas, da cidade, sem ter contato com a natureza, com a luz solar, coisas assim, a gente fica meio mais abatido, né? E parece que a gente se sente revigorado junto à natureza, né? E às vezes
dentro das cidades é mais difícil você ter isso. E só quem acho que convive muito assim nesses ciclos fechados, né, que acaba sentindo essa diferença de como é importante a gente ter o contato com o ar puro e essas coisas assim, né. Acho que esse é um ponto bem importante também a favor, né, de procurar lugares mais rurais, né, entendo eu. E para nós, né, agora aqui para quem tem criança pequena, né, a gente vê, e realmente é isso que acontece, né, os filhos da gente, a criança quer gastar energia. Sim. Aí tá enclausurado. Não tem para onde ir. Quando tem, aí é aquela influência daquele amiguinho que não tem nenhum princípio, né? E aí, geralmente, eles vão ser influenciados. Não tem como. Geralmente não, eles são influenciados, né? Nós também somos influenciados. Então, a preocupação de quem é pai deve ser assim, a preocupação e a pressa e a urgência para quem é pai, acho que deve ser maior, né? Tipo, olha, porque como ela fala, a gente pode perder a salvação dos nossos filhos e da nossa, mas das crianças e dos jovens principalmente, por morar nas cidades, né? Então, a gente vê, por exemplo, nas cidades, as crianças elas não podem estar saindo pra rua, né, algum lugar assim, elas têm que ficar realmente dentro de casa. Aí, como as crianças têm muita energia, acaba que para sossegar elas tem que dar um celular, um computador ou na televisão, e que a gente sabe que as programações não são lá assim, né, tão educativas tal, e a gente acaba, acho que, inserindo as crianças nesse mundo aí da internet, né, que é um mundo muito perigoso, né, se não for bem orientado, e aí acaba que fica nesse ciclo bem perigoso, né. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Uma das coisas que foi alegado a respeito desse trabalho é que pouca coisa era falada sobre o Ministério das Cidades, né? E muita coisa era falada sobre a vida no campo. Como se dizendo assim, se as pessoas tivessem acesso ao que a Hermética fala sobre as cidades, elas não ficariam tão preocupadas em ir para o campo. Mas eu pergunto para vocês, nós já estamos na página 25. Do que nós lemos até agora, se você pegasse só esse livro, sem ler o Vida no Campo, e se você tivesse lido até agora tudo que ela fala aqui a respeito da cidade, ela está dando a entender que tanto faz morar na cidade? O que vocês acham? Ela está dando a entender que não, você pode morar na cidade sim, e se livrar de tudo isso, ou ela está dando a entender para os cristãos, olha, viver na cidade como elas estão é um desafio cada vez mais difícil, e na sua cabeça, o que vocês... o que uma pessoa lendo o que a gente leu até agora, ela teria vontade de fazer em relação a ter uma vida, não de trabalho do Ministério Evangelístico na cidade, mas em relação a ter uma vida na cidade. O que vocês entendem? Eu acho que só faz reforçar a questão da vida no campo, né? É lógico que a gente consegue ver num prisma assim mais ampliado, né? Tem uma visão mais ampliada que precisa, assim, ser elaborados planos para trabalhar nas grandes cidades, nas pequenas também. Precisa ter um plano para isso. Você não vai viver como eremita, isolado do mundo, mas você vai viver afastado, quanto mais isolado possível, mas de modo que você tenha planos estabelecidos para que você evangelize, para que você trabalhe nas cidades, né? E eu acho que é isso. Eu acho que só para mim, até agora, eu só tenho visto a falar. Realmente vocês devem se afastar, devem sair das cidades, mas que tenha planos para trabalhar de campos afastados, de locais isolados para trabalhar na cidade. Só tenho visto isso até agora. Sim, também, pelo que entendi, que existe muita dificuldade, né, em estar morando na cidade, porém é necessário fazer um grande trabalho, né, que existe um grande trabalho a ser feito em relação à pregação, a obra de Deus mesmo nas cidades, mas assim, não incentivando a ficar, mas acho que mais incentivando a trabalhar, né? Até porque até agora não parece assim que foi. Ela não mostrou tipo vantagens, né? Não, até aqui, ó, você. Então, assim, para nós cristãos, a gente não vê vantagem para a educação dos filhos, a gente não vê vantagem para a vida espiritual, a gente não vê vantagem para um enfermo, a gente não vê vantagem para quem está lutando com pensamentos, né? Com tentações de pensamentos. Ela até fala para que se afastem, né? Para que tenham mais condições de se fortalecer espiritualmente para conseguir vencer. E até mesmo para
até mesmo para evangelizar a gente não vê vantagem. Porque às vezes a gente está tão envolvido na cultura do local, que é o que a gente está lendo agora, né? Envolvido na cultura, que como que você vai evangelizar, mostrar um novo, porque você é contra a cultura, né? Então você evangelizar, falar do evangelho e mostrando através da vida prática o que é o evangelho, o que Deus é capaz de fazer na transformação. Porque o evangelho é transformação de vida. Então, se não há transformação na vida das pessoas, o que as pessoas vão querer? Se a pessoa me olha, me vê e falar, tipo, eu vou querer ser um cristão para quê? Para viver da mesma forma que ele é? Então, para mim, eu prefiro viver do jeito que eu sou, porque a gente é parecido. Então, assim, eu vejo que, é lógico, mesmo estando ainda nas cidades, nós devemos buscar cada vez mais aperfeiçoar nosso caráter, viver quanto mais possível em santidade e buscando isso. Só que a gente sabe que lutar, é remar contra a maré. Né? Remar contra a maré, o esforço é dobrado, é redobrado, é triplicado, e então a gente vê, não tem nenhum benefício para morar. Então só existe, a única coisa que nós devemos fazer é vir esporadicamente, em algum momento, e evangelizar, e aí eu vejo que a gente vem com creio que com um aspecto diferente, então as pessoas notam algo diferente, né? Assim, eu ainda não, é lógico que as pessoas devem ver algo em nós ainda que a gente more aqui. Mas eu creio que se nós formos para a cidade, eu acho que quando nos apresentarmos para as pessoas para evangelizar, eu acho que em todo o aspecto, no geral, as pessoas vão ver diferença maior em nós. Então eles vão, tipo, se atrair, talvez, eu acho. Creio. Talvez seja isso. E ainda que não se atraiam, mas vão ver uma diferença muito gritante, né? Tipo, aí vão poder decidir. E é interessante também que você, olha, né? Dois pontos, no caso, né? A questão do ambiente. Que ambiente nós podemos proporcionar, vivendo do jeito que a gente está, cada um isolado num local, né, num ponto específico, que não tem condição de fazer algo para a gente trabalhar em conjunto, viver em conjunto, né? Que tipo de ambiente que a gente está proporcionando para uma pessoa que tem a paixão do apetite traz prejuízo para ele? Está adquirindo obesidade, está adquirindo doença. Que tipo de ambiente a gente está fornecendo para essa pessoa? A gente não tem um ambiente para oferecer para essa pessoa. O máximo que a gente pode fazer é trazer ele de vez em quando para nossa casa e tal, mas considerando a vida que ele leva, qual vai ser a efetividade disso, né? Uma pessoa em depressão, né, que precisa de um ambiente mais tranquilo para ela viver. Mas aí eu levo ela, que nem a maioria de nós vive num ambiente que é pesado, né? Se a gente for parar para pensar, por mais que a gente lute contra esse ambiente, muitas vezes ele saiu do portão para fora, ele é pesado, né? E a gente não tem condição de deixar ele no ambiente para ele melhorar. Então, quer dizer, se a gente for parar para pensar, a vida na cidade, em que cada um está buscando a sua vida independentemente, não tem sido um bom auxílio para aquelas pessoas que precisam, né? De auxílio material, auxílio espiritual. E um outro ponto também, quando a gente fica afastado desse tipo de ambiente, a gente chega, o baque é tanto que o nosso impulso é tentar melhorar isso, é tentar ajudar. Agora, quando a gente já mora no ambiente, a gente vai se acostumando e parece que isso surge um efeito contrário. A gente vai ficando cada vez mais acostumado, vendo isso como algo normal, e a gente deixa de ter aquele senso de urgência na pregação do evangelho, porque a gente já está tão acostumado com esse ambiente que ele já não nos assusta, ele já não nos traz nenhuma repulsa mais, né? A gente até sabe que é errado, a gente até, né, evita em alguns momentos, mas a gente às vezes, né, não tem aquela repulsa necessária para pregar o evangelho como talvez deveria ser pregado. Quer dizer, não é um ambiente que nos fortalece. Então, quer dizer, se a gente tem condição de buscar um ambiente que nos fortalece, para quando a gente chegar na cidade, a gente ter uma capacidade mental maior de pregar o evangelho, de entender as coisas da Bíblia, de entender as coisas do nosso dia a dia, um ambiente que eu possa levar essas pessoas para ela conhecer, você tem a oportunidade de participar de um ambiente desse, em que as pessoas se respeitam mais, em que as pessoas se tratam melhor, em que as crianças elas têm um vocabulário mais adequado e os adultos também. Então, quer dizer, se a gente tivesse um ambiente que a gente pudesse levar essas pessoas para que elas vissem essa diferença, eu acredito que esse testemunho coletivo, ele seria muito forte, não é? No sentido da pessoa, pelo menos, pensar um pouco mais naquilo, né? Olha, é uma oportunidade grande de mudança, né? Olha que vida diferente que a gente pode ter, né? Uma vida mais pacata, uma vida mais tranquila, uma vida, né, menos... A gente tem assistido algumas coisas, né? E não só de adventista, não só da igreja, mas assim, de pessoas que
que se desprenderam de, vamos buscar uma vida mais tranquila, mais sossegada, né, com mais qualidade de vida. E eu acho incrível, assim, eu fico olhando, eu falo, gente, como as pessoas que nem têm conhecimento nada de Bíblia, se tem no manifesto, né, provavelmente não tenham conhecimento de Bíblia, nem do que é Deus, nem de tudo isso que a gente tem escrito para nós, como eles falam com tanta naturalidade, com tanta convicção, tipo assim, eles estão procurando esse tipo de vida. Eles falam, olha, gente, eu aconselho, isso aqui é o melhor estilo de vida para as crianças, para nós, para a mente. Eles falam, né, de modo meio que espiritualista, né, tipo, para vida, para o equilíbrio espiritual. Eles falam de uma forma que eles enxergam os benefícios e às vezes nós, como povo de Deus, a gente tem, eu digo assim, a maioria, né, tem dificuldade para enxergar todos esses benefícios e o pior, eu fico assim olhando e falo assim, e até desestimulando os irmãos a fazerem essa troca, né? Ou pelo menos a se prepararem para isso. Então, a gente tem visto geralmente o contrário. As pessoas do mundo, muitas pessoas do mundo, falando dos benefícios disso e muitos estão procurando, não só agora, mas agora acho que é maior, mas a gente vê canais aí no YouTube de pessoas que já estão há anos já falando sobre isso e falando com bastante assim, convicção. Nossa, isso aqui é um estilo de vida bom, e nós já temos escrito, os próprios membros lutam contra esse estilo, sabe? Tipo, ou ridicularizam, ou falam que não é necessário, quando até os que não têm conhecimento de Deus, de nada, falam sobre isso, né? Não, e tem aqueles que falam, assim, até não falam contra, mas falam assim, ó, deixa cada um por si, né? Cada um que corra atrás do seu, cada um que faça a sua oração individual, e que veja o seu, como se fosse fácil individualmente cada um fazer isso, né? Então, assim, não buscam chamar as pessoas para conversarem, vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer isso em grupo, vamos tentar fazer isso em grupo, que fica muito mais fácil, ou muito menos difícil, pelo menos, né? Para se a gente for parar para pensar. E também, o pior é que, tipo, isso acaba, para nós que vivemos a vida, hoje a gente tem a mente, tá abrindo a mente através do estudo e através de tudo que está acontecendo. A gente tem a nossa mente está sendo aberta para tipo, puxa, olha que realmente se a gente estivesse vivendo no campo, como seria? Mas é difícil você pensar nessa transição de vida. É difícil você pensar assim, olha, eu, por exemplo, não sei cortar uma lenha, né? E aí, tipo, vou viver no campo. Nunca matei uma cobra na vida, vou viver no campo. Então, assim, é difícil pensar nessa transição. E então, quando eles falam assim, quando as pessoas pregam dessa forma assim, líderes e até mesmo membros, né? Falam assim, não, realmente está escrito, mas aí fica a critério de cada um. Isso é o quê? Isso é anestesiar a consciência para uma urgência. Então, o que nós vamos... para quem não está estudando, para quem não quer saber de nada, o que vai fazer? Vai falar assim, então para que eu vou mudar, né? Porque está tão cômodo aqui, ainda que tenha doença, enfermidade, os crimes que está vendo, que está acontecendo, mas é muito mais cômodo você ficar parado do que você mudar para algo novo. Né? É cômodo você ficar parado. Então, quando eles falam isso, eles estimulam milhões e milhões de pessoas que talvez em algum momento teve um start, mas aí eles vêm e eles cauterizam. Eles anestesiam a consciência das pessoas, as pessoas ficam, Então, nosso líder está falando que não é tão... tira o senso de urgência, tira o senso das pessoas de pensar nas influências, tira tudo. Então, acalma as pessoas e deixa as pessoas assim, né? Paradas, sem ação. E se a gente for olhar, Tuti, por exemplo, pessoas que têm uma vida financeira mais abastada, onde elas estão buscando condomínios para morar, né? Então, as pessoas que muitas vezes, independente de ter ou não algum temor a Deus, alguma vontade de seguir o que está na Bíblia ou não, tem muita gente procurando locais mais afastados para morar, porque tem percebido que é melhor, né? Eles têm mais paz, eles têm mais tranquilidade, eles têm mais segurança, vivendo em condomínios, que basicamente o que é um condomínio? Um condomínio é uma semi-comunidade, vamos dizer assim, né? Que as pessoas ali, cada uma vivendo de forma independente uma da outra, mas o que elas têm em comum? Compartilhar o mesmo espaço. Elas compartilham o mesmo espaço, é um espaço mais seguro, é um espaço mais tranquilo, arborizado, com natureza, né? Ainda mais para quem vive na correria da cidade, né? E de repente vai lá, é um ambiente mais tranquilo. Então, muitas pessoas têm procurado isso
justamente porque tem percebido a diferença, né? O quanto isso tem beneficiado as pessoas, né? E a gente tem, eu creio que a gente tem tudo à nossa mão para fazer, a gente não faz, né? O que eu digo a gente fazer, assim, talvez não seja a nossa geração que consiga esse sucesso, mas talvez os nossos filhos, né? Talvez a gente comece um plano aqui que a gente não consiga efetivar para nós mesmos, mas os nossos filhos possivelmente consigam, se a gente se dedicar e batalhar. A gente pode começar uma ideia que vai, até que Jesus volte aí, a gente consiga amadurecer, né? Já há pessoas fazendo isso, né? Não é um ato tão isolado assim como muitos tentam dar a entender, né? Já há pessoas que têm essa noção há muito tempo e já procuram ter esse estilo de vida, mas acabam indo sozinhos e isolados justamente porque não tem apoio, né? Ninguém compartilha da coragem dele, ninguém compartilha da determinação dele ou dela, e aí a pessoa acaba indo sozinha, não porque ela se julgue melhor que as outras, como alguns querem tentar fazer parecer, mas porque se ela não for sozinha, ela não vai, porque muitas vezes não tem pessoa para ir com ela, né? Então a gente vê que muitas vezes... sobre essas pessoas, né, que falam sozinhas, né? É porque, por exemplo, hoje não. Hoje, talvez, quando você fala em vida no campo, as pessoas, por conta dessa pandemia, as pessoas até aceitem, né? Mas há 1 ano atrás, 2 anos atrás, se alguém fosse falar de vida no campo, era apedrejado, né? Porque se falar de vida saudável já era algo assim... nossa, do que ele tá falando, que doido. E imagine agora você falar de uma vida mais retirada. Então era mais utopia ainda, né? Então essas pessoas meio que foram caladas porque sofreram talvez alguma discriminação, chacota, foram ridicularizadas, então preferem não falar nada, né? E a maioria de nós é porque tinha pouco conhecimento, é pouco falado, na verdade, né? É muito pouco falado. Agora, com essa onda de pandemia, você vê um ou outro falando, mas eu mesmo, todo esse tempo, eu nunca vi, eu posso falar com toda segurança, eu nunca vi um sermão sobre isso. De todo esse tempo que eu tô na igreja, entendeu? E nunca tinha me despertado para isso também. Nossa, morar no campo. Mas por quê? Porque é pouco falado, né? Então, quanto mais falado, acho que as pessoas têm mais despertar. Então, quando eu comecei a escutar, aí que eu comecei a me interessar. Então, as pessoas não escutam, elas não se interessam, às vezes elas nem sabem. Né? Verdade. E aí, sobre isso que você falou, talvez nossos filhos se beneficiem, né? Mas aí eu penso no outro perigo, assim, porque se nós não nos mobilizarmos para fazer, nossos filhos, é isso que eu penso, nossos filhos vão acabar sendo envolvidos e absorvidos por essa cultura e dificilmente eles vão querer sair também. Não, mas o que eu digo, não no sentido de não nos mobilizar agora, o que eu digo assim, às vezes nós não vamos recolher tantos benefícios, né? Talvez nós, começando agora, nós vamos roer o osso, né? A gente vai encontrar mais obstáculo do que benefício, vamos dizer assim. Mas os nossos filhos vão se beneficiar com isso, né? Talvez se a gente for pensar assim, eu não vou ter benefício, a gente nunca passa, porque talvez, devido à situação que a gente está, talvez nós não colhamos tantos benefícios assim, aparentes, né? Lógico que espiritualmente nós vamos colher muitos benefícios, com certeza. Mas talvez seja debaixo de muita luta, né? Então, sim, com certeza. Talvez assim, no sentido que eu disse assim, é que nós vamos ter que roer o osso para nossos filhos poderem... Não, vamos evitar isso, né? Talvez nós tenhamos que comer o talo da coisa e nossos filhos vão comer a parte boa, né?